Olá, caros alunos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de Tira Dúvidas. Conforme eu tinha prometido a vocês, me comprometido a gravar um vídeo tirando as dúvidas exclusivas sobre a avaliação que ficaram do nosso chat da última aula. Nós tivemos muitas convidadas, foi um momento muito interessante, muito bom. Eu li o comentário de vocês, as dúvidas, separei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essas dúvidas. Então, eu vou abrir aqui no arquivo, vou falando as dúvidas e vou respondendo, ok? A primeira dúvida que eu vi ali no chat com relação às avaliações, então, foi de Thales Santos, que diz: boa noite. Como eu elaboro a avaliação com base na teoria histórico-crítica, que foi uma das teorias que nós vimos ao longo da nossa disciplina, correto? Então, com base na teoria de Dermeval Saviani, com base também nas explanações que nós vimos na live com o professor João Luiz Gasparim, fica claro a gente verificar como a avaliação acontece na teoria histórico-crítica, porque ela precisa ser processual, ou seja, ela precisa fazer parte de todo o processo, ao longo de toda a didática que o professor implementar em sala de aula. Então, desde o início do ano letivo, durante os conteúdos e ao final do conteúdo. Eu separei aqui no slide que a gente teve da nossa aula sobre avaliação, olha só, as características da avaliação em cada teoria pedagógica, sendo uma delas a histórico-crítica. Então vejam que ela precisa ser processual e contínua, ou seja, eu não vou colocar uma avaliação, o meu aluno nessa avaliação apenas em um momento, e isso já estará servindo de avaliação para ele, para eu apenas identificar qual nota que eu preciso atribuir àquele aluno. Não. A avaliação na teoria histórico-crítica, ela é contínua. Então, eu vou sempre estar avaliando o meu aluno pelas tarefas que eu deixo no caderno, por momentos de conversação que eu tenho durante a minha aula, que eu preciso ter, incluindo aqueles alunos com maior idade, o quinto ano, não é? Os alunos do ensino médio também eu posso fazer esse processo. Atividades em grupo, então eu vou fazer uma separação de grupos na sala e cada um vai fazer uma atividade com relação a cartaz, elaboração de poemas, elaboração de alguma coisa que eu vou avaliar, ainda que eu não diga para eles, olha, vocês estão sendo avaliados. E eu acredito que isso é o grande X da teoria histórico-crítica. O aluno ele faz parte de todo aquele processo de aprendizagem e incluindo a avaliação, sem mesmo notar que está aprendendo, sem mesmo notar que está sendo avaliado. E assim, a aprendizagem se torna mais significativa, se torna mais afetiva. Porque lembrem-se, a gente aprende aquilo que a gente gosta. Então, se eu tenho um aluno que ele já tem receio de ser avaliado, ele fica mais nervoso, se eu falo que aquela atividade ela tem um cunho avaliativo, eu já vou estar ali deixando o meu aluno com um passo atrás do que eu quero. Ele vai ficar com receio, ele talvez não vai ter aquele processo criativo que ele teria sem ele saber que é um processo avaliativo. Então, em muitos casos, os professores avaliam e nós fomos avaliados sem mesmo notar que estávamos sendo. As meninas, né, a Michelle, a Ana Carolina falaram isso na nossa live e de fato acontece. Em muitos momentos nós vamos avaliar ou nós fomos avaliados sem mesmo termos notado. E a gente aprendeu, a gente foi avaliado e saiu tudo bem. Então, essa é uma grande característica da teoria histórico-crítica. Nós aprendemos sem aquela necessidade assim de fardo, tá? Sem aquele fardo de ter que aprender. Não, o aluno aprende porque ele gosta do conteúdo. E aí a gente sabe que a interação do professor nesse meio, essa mediação entre o aluno, o conhecimento e o objeto de estudo, ele é muito maior do que em outras teorias, porque ele precisa, a gente pensa assim, mas o professor como mediador do conhecimento, ele não é uma figura tão grande nesse processo. Pelo contrário, a responsabilidade e o papel do professor mediador é muito maior e significativo do que em teorias anteriores, porque ainda que ele não esteja como uma figura central do processo de ensino e aprendizagem, ele está como facilitador da aprendizagem. E a gente sabe o quanto é difícil aprender.
e ainda mais o quanto é difícil ensinar. Então a gente precisa fazer parte desses dois processos ao mesmo tempo, na teoria histórico-crítica ou também na teoria da pedagogia libertadora. Okay? Então, esse papel de mediação que o professor faz nessas duas teorias, ele é muito maior e significativo e mais responsável também, porque vai exigir do professor que ele atraia a atenção dos alunos, mostre a significância daquele conteúdo para a vida dos alunos, a fim de que eles tenham interesse por ele e que aprendam com gosto. Né? Então, a gente sempre vai trabalhar por meio do prazer de aprender. E isso é muito difícil, mas é possível. E o mesmo acontece com a avaliação. O aluno tem que gostar de fazer aquela tarefa, aquela atividade, a prova que seja, né? Porque ele vai chegar no momento da prova em que ele vai ser avaliado e ele vai falar, não, eu sei desse conteúdo, eu aprendi, eu me envolvi. Então, é sempre colocando o aluno para agir no seu processo de aprendizagem. É assim que a gente faz uma avaliação na teoria histórico-crítica, ok? Nós também tivemos a dúvida da Marlene Silva. Paula, professora, como deve ser a avaliação segundo a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular? A base ela foi aprovada recentemente, em 2018, é um dos documentos nacionais mais recentes que nós temos, é o mais recente na verdade, é um dos mais importantes. Ele vai nos trazer os conteúdos mínimos que todas as escolas devem trabalhar, e aí essa organização de quais desses conteúdos serão trabalhados em quais momentos é a escola que vai decidir. Porém, todos esses conteúdos que a base traz devem ser trabalhados em todas as escolas, de norte a sul do Brasil. Então, ela não vai trazer como que o professor deve avaliar. Olha, o professor deve fazer esta avaliação. Pode ser que tenha algumas sugestões, mas por que ela não pode impor? Justamente porque nós temos aquela característica de democratização das escolas. A escola é um espaço democrático, sejam elas públicas ou privadas. Quanto mais diferente escolas nós tivermos, ou seja, quanto mais escolas com diferentes teorias nós tivermos, mais identidades nós teremos e assim uma maior facilidade do público se identificar com aquela visão de mundo e aquele propósito na educação. Vou citar um exemplo para ficar mais fácil. Vocês já devem ter ouvido falar das escolas militares, em grande parte são escolas públicas que têm ali um cunho militar, então vai ser ensinado a partir de muitos exemplos, de muitos, como que eu posso dizer, agora me fugiu a palavra, que não seria ditatorial, mas aquela coisa que tem que ser certinha, que tem que ter regras para tudo, né? Então, assim é uma escola militar, você tem que seguir muitas regras de uma forma certa, uma obediência ao professor e todos aqueles que estão acima nessa hierarquia do aluno. Então, nós temos essa visão que muito se assemelha à teoria tradicional, mas ela vai ser mais voltada à teoria tecnicista, porque vocês lembrem, a teoria tecnicista ela foi implantada justamente no período de regime militar aqui no Brasil, porque nós precisávamos de uma educação que formasse para o mercado de trabalho que era muito técnico, que tinha novas tecnologias, em que o sujeito precisava fazer exatamente aquilo que era pedido naquele espaço, né? Então tinha-se grandes esteiras de fabricação de diversos objetos, por exemplo, de carros, então ele precisava apenas apertar o parafuso que ia em alguma parte daquele carro. Então era só isso. Então era técnica que ele precisava aprender e repetitivamente. Então a escola militar, ela tem muito essa questão de que o aluno tem que fazer várias e várias vezes, é uma repetição, é a elaboração e repetição e aprendizagem de técnicas e sempre seguindo ordem, sempre seguindo uma hierarquia. Para alguns alunos, para algumas famílias, isso é bom? Sim. Para todas? Não. Então, essas famílias que não estão de acordo, que não gostam ou que veem que a criança não vai se adaptar a esse meio, eu não posso exigir que todas as crianças se enquadrem neste modelo. Então, nós vamos para outras escolas que tenham outras teorias. Então, vejam que quanto mais escolas com diferentes teorias eu tenho em uma sociedade, maior o alcance do público que são os alunos, sejam crianças ou adolescentes,
ok? E aí cada família tem que verificar qual que é o melhor para o seu filho. A criança ou adolescente, ele vai dar sinais de que ou está indo muito bem com aquela visão de mundo da escola, com aquela teoria, com aquela metodologia, ou ele vai dar sinais de que não está indo bem. E a família precisa estar muito atento a isso. Os professores também precisam conversar com a família e identificar, olha, nessa teoria aqui, nessa metodologia, com todos os métodos que nós implicamos, o aluno não está indo bem. Que tal tentarmos uma outra teoria, outros métodos, e a família vai verificar. Então, nós temos uma pluralidade de escolhas dentro de tendências, dentro de teorias, metodologias, métodos que professores e pais responsáveis precisam estar atentos, e o adolescente que já consegue compreender um pouquinho maior, ele pode se manifestar se está de acordo ou não com aquele ensino que ele está recebendo. Okay? Então, a BNCC, da mesma forma que ela não estabelece qual teoria seguir, até porque não pode, ela também não vai estabelecer qual avaliação cada escola vai seguir. Por quê? Porque a avaliação está de acordo com a teoria que a escola segue. Então, eu tenho vários modelos de avaliação. Porém, o que a BNCC vai nos trazer de novo, que não é tão novo, porque a gente viu isso lá na Escola Nova e em outros momentos também, é o trabalho com as competências e habilidades, e isso precisa ser verificado em todo o processo de aprendizagem dos alunos, logo nas avaliações. Então, se eu estou trabalhando com habilidades e competências o tempo todo na aprendizagem, no ensino, o meu aluno está colocando a mão na massa, ele está aprendendo, desenvolvendo por si, eu preciso, durante todo esse tempo, estar avaliando ele para ver se de fato ele está desenvolvendo as habilidades e competências estabelecidas na BNCC e aquelas que eu também estabeleço. Se não, eu vou fazer aquele papel de mediação. Eu vou voltar o conteúdo, eu vou voltar a parte prática. Então, eu sempre vou estar fazendo a mediação ao longo do processo e também no final ele precisa me mostrar que ele desenvolveu a capacidade de analisar, de refletir e todas aquelas que vão aparecer na BNCC e que o professor também vai colocar lá nos seus objetivos do plano de aula. Combinado? Vamos ver o que mais. A Michele Francisca, planejamento pedagógico escolar, avaliação sempre será passado nas mãos da gerência, diretoria, coordenação pedagógica e depois para o professor? Sim, Michele, todas as vezes que nós professores de sala de aula fizermos um plano escolar, né? Porque o planejamento ele é feito com toda a equipe pedagógica, professores, diretores, pedagogos, todos vão se reunir e vão fazer o planejamento escolar ali da sua instituição. Lembrando daquela hierarquia, daquela pirâmide que a gente verificou sobre o planejamento escolar, que ele é bem amplo, e quando chega na instituição, cada uma vai dar a sua identidade. A partir de todo esse planejamento escolar é que o professor faz o seu plano de aula. Ele vai buscar as estratégias, ele vai buscar os métodos, os instrumentos, tudo aquilo que nós já vimos que é essencial de um plano de aula. É o professor que vai pensar o plano de aula. Depois de finalizado, vai entregar para a equipe pedagógica, contendo então o pedagogo, que pode ser chamado de orientador, pode ser chamado de supervisor, tem várias nomenclaturas que vai se diferenciar aí em diferentes cidades do nosso Brasil. O que vai acontecer é que, de fato, o professor vai entregar nas mãos desse pedagogo e o pedagogo da escola vai verificar se aquele plano de aula está coerente dentro da teoria que a escola está trabalhando, da metodologia que a escola adota, se de fato está tudo ok e o professor pode aplicar aquele plano de aula. E a avaliação é da mesma forma, porque a avaliação faz parte do plano de aula do professor. Lembrem-se que um dos itens que a gente precisa pensar quando faz um plano de aula é a avaliação, incluindo essas avaliações que acontecem em primeira instância, né, a diagnóstica, e depois as demais também. Então, todas elas precisam fazer parte do plano de aula do professor e o pedagogo ele está ali para ajudar. Não encarem o pedagogo como a autoridade de fiscalizar.
mas sim como um amigo que vai ajudar você na hora do plano de aula, porque às vezes vocês vão se deparar com dificuldades, dificuldades no conteúdo, dificuldades de pensar estratégias que agradem a turma, dificuldades na hora de estabelecer os métodos adequados para aquela turma, para aquele conteúdo, porque a gente não sabe de tudo. E às vezes, um segundo olhar é aquilo, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, vocês vão ter essa ajuda da equipe pedagógica como um todo para elaborar o seu plano de aula. Então, é claro que existem hierarquias dentro de uma escola, o diretor, o pedagogo, o professor, o aluno, a gente precisa respeitar, mas não é uma ditadura. Então, todo mundo se conversa, é um ambiente que precisa ser agradável, não pode ser um ambiente tóxico. Então, há a conversa entre a equipe pedagógica, então o professor ele sempre precisa ver o pedagogo como aquele amigo que vai ajudar a elaboração do seu plano de aula ou na melhoria do seu plano de aula. E às vezes nem vai precisar de nenhuma mudança, mas a gente tem que estar preparado para receber críticas construtivas, ok? E não esqueçam de que vocês podem ser esses pedagogos, podem ser os pedagogos que vão orientar os outros professores em sala de aula, ok? Tanto na educação infantil, quanto na educação do ensino fundamental ou no ensino médio. E, pessoal, eu já aviso vocês que muitos professores do ensino fundamental dos anos finais, que é ali do sexto ao nono ano, que trabalham com várias disciplinas em uma mesma turma, e também os professores do ensino médio, muitas vezes não gostam dos pedagogos justamente por encarar o pedagogo como uma figura que está acima dele e querendo mandar nas suas aulas. Em alguns casos, de fato, o pedagogo acha que tem esse direito de reclamar e de apontar erros, sempre. Outras vezes é porque, de fato, como nós, pedagogos, temos esse domínio da didática, nós temos mais facilidade de observar o que pode ser melhorado em uma avaliação, o que pode ser melhorado no processo de ensino do professor, os materiais que ele seleciona às vezes não é adequado para aquela turma, enfim, nós temos esse olhar. A disciplina proporcionou isso para vocês. E outras também vão ajudar nisso. Então é sempre uma questão de equilíbrio. O pedagogo que está ali no papel de auxiliar o professor, ele tem que saber que ele está ali para ajudar e não para mandar, impor aquilo que ele quer. É sempre com base nos documentos da escola. E o professor, nós, professores de sala de aula, também temos que respeitar e ver os pedagogos como aqueles que vão nos ajudar no nosso plano de aula. Então, sejam muito bonzinhos com os pedagogos que vão ajudar vocês ali nesse processo de elaboração do plano de aula. E quando vocês forem os pedagogos, sejam bonzinhos também com os professores em sala de aula e lembrem-se que há muitas dificuldades em sala de aulas que precisam ser superadas e que o pedagogo está ali para ajudar e não para complicar ainda mais esse processo de superação do professor, ok? Silvânia Santos, as avaliações podem ser substituídas por outras atividades? Então, aí eu acredito que a Silvânia esteja naquela interpretação de que a avaliação é somente a prova. Então, a gente já desconstruiu isso. A avaliação não é somente a prova, aquele momento em que o aluno vai ficar com o lápis, a caneta e o papel na mão, fazendo a atividade ali proposta de responder as perguntas valendo nota. A avaliação é todo esse processo pelo qual o aluno passa. A avaliação eu tenho na hora que o aluno está me escutando, ou não. Eu tenho avaliação na hora que eu faço perguntas para os alunos. Eu tenho avaliação na hora que eu estou conversando com os meus alunos. Eu tenho avaliação na hora que eles estão fazendo a tarefa. Eu tenho avaliação na hora que eles estão fazendo atividades em grupo ou individual, de pesquisa, em casa. Eu tenho avaliação na hora que eles estão fazendo de fato a prova do bimestre, do semestre, enfim. Então, a avaliação deve ser contínua e processual, fazer parte de todo o processo do professor. Agora, se eu me pergunto, eu tenho que fazer uma prova escrita, de fato, para constar como avaliação dos meus alunos, aí eu preciso ver o que a escola tem a me dizer sobre o que é avaliação, como é a avaliação daquela escola. Porque às vezes
não acontece essa prova que tem ali o tanto de perguntas que o aluno tem que responder ou assinalar, enfim, e entregar valendo nota. Às vezes, as avaliações são uma em grupo e outra individual, que o aluno tem que fazer uma pesquisa em casa e trazer um artigo, um texto falando sobre o assunto, e aí o professor faz a avaliação. Às vezes, a avaliação é apenas pela participação dos alunos, mais um trabalho em grupo, enfim, temos várias formas de avaliação, e isso quem vai estabelecer é a escola como um todo, professores e demais da equipe pedagógica, pedagogos e diretores, ok? Kátia Awad. Durante a avaliação, é possível identificar a evasão do conhecimento da criança? Qual procedimento devemos realizar para que o ser se desenvolva na aprendizagem? Sim, a avaliação é justamente para isso, para saber se de fato o meu aluno está aprendendo e eu vou continuar caminhando no meu conteúdo. Se eu vejo que está tendo um déficit ou algo ali que eu preciso parar o conteúdo, retomar, explicar novamente, utilizar outro método, fazer de outra forma o meu processo de ensino, é justamente isso que a avaliação vai me dizer. O que eu preciso fazer para que o aprendizado daquele ser continue se desenvolvendo, ou o que não está se desenvolvendo, o que ele não está aprendendo. Então, eu vou verificar por meio dessas avaliações, e por isso que elas precisam ser sempre contínuas em todo momento do meu processo de ensino, e eu vou avaliando a aprendizagem do meu aluno e o meu processo de ensino. Então, lembrem-se que a avaliação é uma via de mão dupla. Então, eu tenho que avaliar a aprendizagem do meu aluno, mas também o meu processo de ensino, ok? Como que eu vou fazer isso? Com os meus métodos, com a metodologia. Então, se eu vejo que o método expositivo que eu estou utilizando para falar sobre aquele conteúdo não está dando certo, o meu aluno não está aprendendo, eu vou utilizar de outro método. Eu vou usar métodos que relacionem pesquisa, métodos que relacionem a participação mais ativa do meu aluno, ou ao contrário, eu estou fazendo uma participação gigantesca dos meus alunos no processo de aprendizagem deles, mas está faltando uma teoria ali para ele compreender melhor. Então, eu vou voltar no método expositivo, eu vou explicar a teoria, ou então eu vou fazer com que ele pesquise mais sobre aquela questão teórica e depois ele volte para a prática. Então, teoria e prática sempre andam juntos no processo de ensino-aprendizagem, tanto para os alunos quanto para o professor, ok? Júlia Menezes. Quando as avaliações são trabalhadas de forma leve e natural na educação infantil, isso permite que os alunos aprendam a lidar melhor com as avaliações? Com certeza, Júlia. Nós temos aí um grande número de alunos que estão saindo agora, que passam pela educação infantil e que vão chegar lá no ensino médio, provavelmente com essa desmistificação do que é avaliação. Por quê? Quando a gente ia direto para o ensino fundamental nas escolas, o medo da avaliação ele era mais alimentado, né? Porque a gente tinha aquela preocupação, o professor muitas vezes falava, olha, agora a gente vai ter o momento da prova, não era nem avaliação, nem se considerava as outras atividades, era o momento da prova. Então, tudo aquilo ia criando aquele imaginário de que a prova é um momento tenso, tem que ser um momento em que você estuda muito, e na verdade a avaliação é só uma parte final, não é? Seja ela prova ou outra atividade, é um momento final de você, de fato, mostrar o que você aprendeu. Então, se eu tenho um aluno que ele deixa para estudar no último dia, ele vai fazer uma memorização do conteúdo e vai aplicar na prova, significa que todo o processo de ensino não funcionou e o processo de aprendizagem também não foi significativo para ele, porque ele deixou para estudar na última hora. Então, se eu tenho um aluno que aprendeu o conteúdo, ele vai aprender ao longo de todas as aulas, muitas vezes em sala de aula, ok? Então, ele não vai precisar deixar para estudar no último dia, porque ele já estudou, ele já aprendeu ao longo de todas as aulas, ok? Agora, quando eu tenho isso desde a educação infantil, eu estou desenvolvendo nos alunos, por meio da conversação, a ele argumentar, organizar ideias, desenvolver a linguagem. Então, olha quantas habilidades ele vai desenvolvendo desde a educação infantil,
ok? Então, ele vai desenvolvendo habilidades que eu vou analisar durante as minhas avaliações de formas múltiplas. Não estou falando que é uma avaliação, não estou falando que é prova, até porque para eles não vai fazer sentido nenhum. Eles estão ali brincando, eles estão ali cantando, eles estão desenvolvendo atividades lúdicas em todo o tempo. O erro é quando a gente passa a encarar o ensino fundamental como um momento de quebra da ludicidade. E isso vai se esfarelando ao longo de toda a educação básica. Querem ver um exemplo? Às vezes eu tenho um professor muito bom na educação infantil e ele trabalha de uma forma muito doce, muito lúdica com os alunos. No infantil, com as crianças de 5 anos. Com 6 anos, eles já começam a entrar no ensino fundamental, no primeiro ano. E eu tenho alguns professores que falam assim, para aqueles alunos que são mais ativos, digamos assim. Ah, você pensa que tudo é brincadeira? Quero ver o ano que vem, quando você for lá para o primeiro ano. Aí eu quero ver você aprender de verdade. Então, veja o construto que esse professor vai criando naquele aluno em todos da turma, porque raramente o professor chama de canto para conversar, que seria o mais ideal, não é? Então, vai se criando um imaginário assim, tá, então eu vou sair do ensino da educação infantil e quando eu for para outra escola ou para outra série, eu não vou poder mais brincar, eu não vou poder mais cantar, eu não vou poder mais pintar, não vou fazer nada disso que eu faço, que eu gosto tanto na educação infantil. Ou os pais mesmos falam isso, né? Os pais, os responsáveis. Você brincou muito esse ano, mas o ano que vem é para fazer de verdade, para aprender de verdade. Ou seja, a gente vai descaracterizando toda a educação infantil. Então, quer dizer que na educação infantil não se aprende? Quer dizer que quando você brinca, quando você canta, você não está se desenvolvendo? Então, a gente tem que sempre lembrar dos discursos que nós falamos, enquanto pais e responsáveis ou enquanto professores. E aí, quando a gente é professor do ensino fundamental, do ensino médio, a gente tem que lembrar que essas questões ainda são prazerosas e ainda são fontes de aprendizagem. Então, não é porque o meu aluno é do 5º ano que eu não vou propor atividades lúdicas. Não é porque eu estou trabalhando com o ensino médio que eu não vou trabalhar a ludicidade. Quando eu falo ludicidade, eu falo de literatura, eu falo de música. Eu trabalhei, acredito que de forma lúdica com vocês, por exemplo, lá na primeira aula, em que eu trouxe uma análise de música, análise de contextos, análise de documentos. Então, diferentes instrumentos e diferentes formas, caracterizada, tudo isso é lúdico e vocês são adultos. Então, quer dizer que eu não poderia trabalhar com vocês de forma lúdica? Eu não posso trabalhar com um adolescente porque ele já é crescidinho, ele não vai gostar de música? Ele vai gostar de música, mas não de músicas infantilizadas, como a gente trabalha lá na educação infantil, que é compatível com a idade. Então, eu sempre tenho que verificar, sim, a maturidade do meu aluno, mas eu tenho que entender que o lúdico, ele é um grande instrumento desse processo de ensino e de aprendizagem, porque eu vou aprender aquilo que eu gosto. E todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de uma boa história, ouvir uma boa história, aquilo que te cativa. Se não gosta, então a gente tem que trabalhar ali as questões emocionais, verificar o que está acontecendo, porque de fato temos um problema emocional, psicológico ali, que precisa ser investigado, porque todo mundo gosta de uma ludicidade, uma brincadeira, um jogo, algo o sujeito gosta. E eu tenho que buscar isso nele e aliar com o meu processo de ensino e o processo de aprendizagem do meu aluno. Avaliação, da mesma forma. Deixa eu até voltar aqui na questão. Isso permite que os alunos aprendam a lidar de forma melhor com as avaliações. Então, se a todo momento eu estou lidando com o processo de aprendizagem do meu sujeito, ele não vai ligar de passar por uma avaliação, seja ela qual for, porque ele vai ter aprendido. Então, seja uma prova, seja um trabalho em grupo, seja um trabalho de pesquisa, um trabalho individual, ele vai fazer com prazer, porque ele vai ver que tem significado, que aquilo é bom para ele e que ele vai gostar de fazer, porque ele está aprendendo, ok? Bom, pessoal, essas foram as dúvidas que chegaram ali no chat, que não foram respondidas durante a live, a nossa última live. Nós tivemos várias participações, então eu recolhi aqui, me comprometi e estamos aqui para sanar essas dúvidas, ok? Mais dúvidas que vocês tiverem, mande para o mediador, com certeza ele vai te ajudar, os professores são ótimos
vocês já puderam constatar isso durante as lives, durante todo esse módulo. E sobre o mapa, nós conversamos nesta terça-feira, dia 18, ok? Espero vocês. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer